Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Meu nome é Flávio Perobon. Estou trabalhando com vocês a disciplina de Direito Tributário. Vamos dar sequência às nossas aulas. Já trabalhamos na aula passada um pouquinho ali do que é hipótese de incidência, o que é fato gerador. E a partir de hoje vamos conversar um pouquinho mais sobre constituição do crédito tributário. Antes de começarmos a nossa aula, eu preciso dar um recado importante para vocês. Nós estamos com um probleminha técnico aqui em relação ao chat. Por isso, a participação da aula de hoje vai ser pelo Skype do Mário, nosso tutor aqui, que está aqui comigo. E para mandar perguntas aí, e é só hoje, tá, gente? A participação pelo Skype do Mário é hoje, especificamente hoje, para participar da aula. Hoje, mandar perguntas, para podermos interagir, é por esse endereço que está aparecendo na tela para vocês, Isolino Mário de Campos. Então, isolino.campos@croto.com.br, esse é o Skype do Mário. Nós vamos trabalhando pelo Skype hoje, não deixem de mandar as suas dúvidas, a gente vai conversando, beleza? Dito isso, então, a nossa aula é um pouquinho mais curta hoje, né? Estamos começando um pouquinho depois. Vamos direto para a lousa para entender um pouco o resumo da nossa aula de hoje. Bem rapidamente aí, senhores, apenas para que vocês compreendam o que nós vamos tratar. Vocês estão vendo aí que hoje o objeto da aula, aquilo que nós vamos trabalhar hoje, vai abordar questões relativas aos elementos da obrigação tributária, sujeito ativo, sujeito passivo, e os procedimentos para lançamento, algumas regras sobre limites para exigência tributária. Então, hoje nós vamos ficar basicamente voltado em obrigação tributária, crédito tributário e atenção especial para a questão ligado ao sujeito ativo, sujeito passivo. Bem, diretamente aqui então, como vocês sabem, o sistema tributário brasileiro encontra-se estruturado de forma hierarquizada, ou seja, o sistema tem uma estrutura interna hierárquica, onde a Constituição está no topo desse sistema hierárquico. Somente a partir dela que os entes competentes, União, Estado, Distrito Federal e municípios, que aprendemos na aula passada, poderão instituir suas cargas tributárias. Então tem regras da Constituição que devem ser obedecidas para a elaboração de lei. Mas além da observância das leis, é importante conhecer os procedimentos que devem ser realizados para que esses tributos sejam exigidos pelo fisco. Há um padrão de procedimentos, e aqui eu estou falando sempre de procedimentos administrativos. Bem, será que há um padrão de procedimentos? Além disso, precisamos ainda entender o que pode ser, quem pode ser obrigado ao pagamento de tributos e quais as consequências do não pagamento. Isso tudo será objeto da nossa aula no dia de hoje. Antes, nós vamos começar aqui com algumas questões. Antes de entrarmos, de nos aprofundarmos especificamente em relação ao crédito tributário, obrigação tributária, tema que nós vamos abordar logo em seguida, eu vou passar um vídeo para vocês, começar com o vídeo, e depois a gente volta dando sequência para a nossa aula. 1 minutinho e meio de vídeo, já voltamos. Você sabe o que é a dívida ativa? A AGU explica. A dívida pública é o registro dos créditos da Fazenda Pública. Esses créditos têm natureza tributária ou não tributária. É uma expressão antiga que remete à contabilidade. Do ponto de vista contábil, é todo o crédito não pago durante o ano do seu vencimento. Do ponto de vista econômico, a dívida ativa integra o patrimônio da Fazenda Pública. É importante destacar que qualquer obrigação com a Fazenda Pública não paga a tempo e modos devidos gera uma imediata inscrição em dívida ativa daqueles valores em débito. Essa inscrição é um ato vinculado que garante rigidez ao crédito. É precedida de um controle de legalidade. Durante esse controle de legalidade se verifica requisitos intrínsecos e extrínsecos daquele crédito. Requisitos intrínsecos, certeza e liquidez. Certeza, a existência do crédito, liquidez, a quantia. Do ponto de vista extrínseco, se fala em exigibilidade. É possível a cobrança daquele crédito naquele momento? Há uma diferença entre os conceitos de dívida ativa e dívida ativa da União. A dívida ativa da União engloba os créditos de titularidade da própria União, a serem administrados pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Uma autarquia, por exemplo, também tem a sua dívida ativa. Será inscrita e cobrada pela Procuradoria respectiva. No âmbito federal, a Procuradoria-Geral Federal. A inscrição do débito em dívida ativa tem por finalidade a formação do título executivo extrajudicial, que é o documento que embasa a cobrança administrativa
ou judicial daquela inscrição. O ato de inscrição em dívida ativa da União, realizado pelo Procurador da Fazenda Nacional, é o primeiro ato que produz efeitos concretos na esfera jurídica do contribuinte, gerando inúmeras restrições. Quer saber mais sobre esse tema, sobre a AGU, sobre o mundo jurídico? Hashtag AGU Explica. Até a próxima! Virou um vídeo aí bem direto, bem explicativo. Nós vamos abordar questões muito próximas a essas que foram passadas no vídeo a partir de agora. Bem, ainda nessa fase introdutória, vamos para a lousa para vermos quais os conhecimentos básicos o aluno deve ter. Então, deve compreender o que são fontes do direito tributário, o conceito legislativo de tributo, algo que aprendemos na aula passada. Isso mostra aqui um desencadear de atos das nossas aulas, elas estão interligadas. A distinção entre fato gerador e hipótese de incidência. O que é competência tributária? Tudo isso nós aprendemos na aula passada. E quais são os entes competentes no Brasil para a instituição de tributos. Tudo isso nós já aprendemos na aula passada. Muito bem. A partir de agora, então, nós vamos diretamente para a questão tributária. Nós vamos, antes de estabelecermos conceitos de obrigação tributária, crédito tributário, lançamento tributário, sujeito ativo, sujeito passivo, contribuinte, sujeito passivo responsável, nós vamos preparar o campo, fazer uma abordagem, uma observação. Vamos dar início aí a temas interligados a estes, mas primeiro de âmbito geral do direito tributário. Vamos então para a nossa lousa. Então, historicamente, a exigência de tributos era tida como um direito da realeza. Vejam, não é incomum a gente assistir filmes que relatam aí tópicos da Idade Média, onde os reis cobravam tributos e eram fatais na cobrança desse tributo. Periodicamente, mandatários do rei visitavam as casas dos seus súditos e cobravam os tributos devidos, sem contudo notificá-los, dar um direito de defesa, enfim, sem que eles pudessem se defender caso não concordassem com a cobrança. Então, simplesmente chegava e cobrava, não tinha qualquer procedimento administrativo. Atualmente, o Estado não é visto como algo diverso dos cidadãos. O Estado deve perseguir os interesses do povo. E o cidadão tem direito de participar de sua gestão, formação e manutenção. O Estado não é um ser com vontade própria. O Estado pertence ao povo. Deste modo, cabe ao cidadão questionar a cobrança de tributos e ser previamente informado do montante que deverá arcar a título de tributo. Então, essa história serve para ilustrar a relação que há entre o Estado e a cobrança de tributo. E como isso deve acontecer nos dias de hoje, dentro de uma estrutura de um Estado democrático de direito, que é o Brasil. Em um Estado democrático de direito, o Estado não pode simplesmente arrecadar ou simplesmente tomar o dinheiro que acha que lhe é devido. Não. No Estado democrático de direito, o Estado deve notificar, deve informar, seguindo o princípio da legalidade, de que há necessidade de pagar tributo para a manutenção do próprio Estado. E abrindo para as partes a possibilidade ou não, para o devedor, né, para o contribuinte, a possibilidade de discutir aquele tributo. Ok? Então serve para isso essa pequena história que nós acabamos de contar. Bem, vamos dar uma olhadinha numa situação-problema para ilustrar a nossa aula de hoje. Klaus é um estrangeiro que pretende empreender no Brasil. É o mesmo Klaus da aula passada. Até o momento ele já compreendeu que o sistema tributário brasileiro encontra-se estruturado de forma hierarquizada. Isso é extremamente importante. Estando a Constituição Federal no topo, lembram-se lá? A Constituição está aqui. Klaus ainda tem diversas dúvidas. Ele gostaria de saber qual o procedimento que rege a forma de apuração do valor a ser pago, caso realize algum fato gerador. Então, Klaus está preocupado em saber, afinal de contas, como é que se apura o valor do tributo no Brasil? E é disso que nós começaremos a falar a partir de agora. Nós precisamos entender a sequência, como se dá a cobrança do tributo, até que o Estado efetivamente possa cobrar o tributo, administrativa ou judicialmente. Então, a lógica é que primeiro tem que haver a previsão normativa, a hipótese de incidência. O próximo passo é o acontecimento do fato gerador. Já há a criação da hipótese de incidência, já tem a previsão normativa.
para a cobrança do tributo, acontece na prática o fato gerador e a partir desse momento, então, nasce aí a obrigação tributária. Então, a obrigação tributária vem depois da realização do fato gerador. Quando a lei estabelece lá, dizendo que possuir imóvel no dia 1º de janeiro de determinado ano é hipótese de incidência de tributo, com alíquota tal, com todos os elementos do tributo, quem no dia 1º de janeiro possuir casa, imóvel urbano, residencial urbano, né, imóvel urbano, acarretou ou deu incidência ao fato gerador, logo deverá tributo. A partir desse momento, nasce para o poder público a obrigação tributária, nasce para o devedor a obrigação tributária. O Estado, então, agora deverá fazer a cobrança do tributo de quem tinha no dia 1º de janeiro um imóvel em seu nome. Beleza? É a partir dessa premissa que nós vamos começar a estudar a partir de agora. Vamos para a lousa. Então, o fato gerador faz surgir a obrigação tributária. Mas só pode exigir o pagamento do tributo, o crédito tributário, após a apuração dos seguintes elementos. Quem é credor e devedor? E aqui um elemento importante para a nossa aula de hoje. Sujeito ativo e sujeito passivo. Qual é a quantia devida? Quanto eu devo de tributo e por que eu devo de tributo? Qual é o momento do pagamento? Em que momento eu devo pagar tributo? E quais as bases legais que permitem a cobrança? Tudo isso tem de estar presente para que o tributo seja válido e, portanto, seja possível a cobrança do tributo por parte do Estado. Tudo isso se dá pelo lançamento tributário. É pelo lançamento tributário que eu consigo identificar e consigo deixar claro para o contribuinte todos estes elementos, tudo isso que nós acabamos de falar aqui. E isso é importante para fazer aquele controle que falávamos no primeiro momento. Então, há aqui um conceito muito importante que nós devemos abordar, que é o que dá origem a tudo isso, que é o lançamento tributário. Vamos então entender um pouco mais essa questão do lançamento tributário. Vamos para a lousa. Bem, o que é esse lançamento tributário? Como que acontece a questão do lançamento tributário? Antes de explicarmos efetivamente a questão do lançamento tributário, quero explicar para vocês aqui bem rapidamente uma questão. A sequência dos acontecimentos administrativos se dá mais ou menos assim. Hipótese de incidência, fato gerador, faz nascer a obrigação tributária, e a obrigação tributária fará nascer o crédito tributário a partir do lançamento. Então, o lançamento é que fará nascer o crédito tributário. Ou seja, é quando nasce para o Estado o crédito efetivamente para a cobrança. Uma boa parte da doutrina vai dizer, não, na verdade não. Na verdade, obrigação tributária e crédito tributário são as mesmas coisas. Sim, mas a obrigação tributária nascida com a realização do fato gerador, só poderá ser cobrada ou só pode ser exigida do contribuinte após o lançamento. Então, é disso que nós estamos falando aqui. É desse momento que nós estamos falando para após o lançamento, dando ciência ao contribuinte que ele deve, o que deve, quanto deve, por que deve, é que a administração pública poderá, após o lançamento, poderá cobrar o crédito tributário que advém da obrigação tributária. A obrigação tributária fará constar, então, o valor, sujeito passivo, tudo isso. O lançamento tornará possível a cobrança dessa obrigação tributária, ou seja, fará nascer o crédito tributário. O que é o lançamento tributário? De acordo com a doutrina, o lançamento tributário é o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência de fato gerador da obrigação. Então, vejam lá. Procedimento administrativo, primeira informação importante. Tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação. Fato gerador da obrigação. Fato que gerou a obrigação tributária. Correspondente. Determinar a matéria tributável
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor aplicação da penalidade cabível, se por acaso a obrigação tributária for uma obrigação decorrente do não cumprimento da obrigação principal. O que o Código Tributário Nacional diz em relação ao lançamento? Compete privativamente à autoridade administrativa, então, ao poder público, não cabe ao poder judiciário nem ao poder legislativo, à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. Então, é aquilo que nós acabamos de falar lá em cima. Constituir o crédito tributário pelo lançamento. Assim entendido, o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Isso daqui, ó, é um conceito legal, normativo, está lá no artigo 142 do Código Tributário. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória. Vinculada e obrigatória. Aqui a gente vai trabalhar um pouco mais esses conceitos, sob pena de responsabilidade funcional. Por que essa obrigação é vinculada e obrigatória? O conceito de vinculado na administração pública e no direito tributário, ele tem um significado muito importante, muito importante. E qual é? A ideia de que um ato é vinculado é que ele não abre espaço de autonomia. Não tem autonomia do administrador público, não tem escolha do administrador público, não tem espaço, não tem margem para que o administrador público possa escolher como fazer. A atividade administrativa de lançamento é vinculada, ou seja, aconteceu o fato gerador, nasce para o administrador público a obrigação de fazer o lançamento. E esse lançamento será feito de forma vinculada. Ou seja, não tem espaço para dizer, vou fazer a cobrança, não vou cobrar agora, não vou. Não, isso não existe, porque a atividade é vinculada e é obrigatória. E se ele não fizer? Se ele não fizer, há uma possibilidade de responsabilidade funcional, ele pode perder o cargo que ele ocupa. Quero dar um exemplo para vocês aqui. Existe uma lenda de que em determinada cidade, um prefeito muito populista recebia o contribuinte no seu gabinete e o contribuinte dizia assim para ele: olha, a prefeitura mandou para mim lá um tributo, eu não tenho condições de pagar, como é que eu vou resolver isso? O senhor é prefeito, resolve para mim. E então o prefeito, com um ar bem populista, dizia assim: não, a partir de agora você não paga tributo nenhum. Eu sou prefeito da cidade, eu estou te dando isenção total, você não vai precisar pagar esse tributo. Fique tranquilo, vai para sua casa, fique em paz, que você não precisa mais pagar tributo. E rasgava o carnê de IPTU e jogava no lixo e dizia: pronto, resolvi o seu problema, você não precisa pagar mais nada, tá resolvido. A questão é que isso não depende do administrador público e, principalmente, rasgar o IPTU, o carnê de IPTU, ou botar fogo no carnê de IPTU, não faz cessar a obrigação tributária. Depois que esse prefeito saía da prefeitura, a prefeitura voltava a cobrar, o poder público voltava a cobrar, e aí o novo prefeito é que ficava de ruim na história, porque, na verdade, o antigo prefeito não tinha isentado coisa alguma, não tinha anistiado coisa alguma, não tinha resolvido o problema de forma alguma. Ele apenas tinha sido, de forma bem populista, tinha apenas rasgado o boleto. Então vejam, o lançamento tributário é uma obrigação, não tem como se afastar disso. O administrador público pode dizer assim: não vou cobrar dessa vez. Não, não existe essa opção. O ato é vinculado, ou seja, aconteceu, a lei já determina como fará o lançamento e é obrigatório. Tá claro isso para vocês? Muito bem. Vamos dar uma olhadinha aqui numa questão. Se o lançamento constitui crédito tributário, devemos aplicar a lei da época do fato gerador ou do ato administrativo de lançamento. Olha que questão interessante. Questão essa que, obviamente, já foi cobrada em concurso, questão essa que já gerou um monte de debate no âmbito jurisprudencial, no âmbito do Poder Judiciário. A
pergunta quer saber o seguinte: se o lançamento do crédito tributário, o lançamento que faz nascer, né, o crédito tributário, se o lançamento constitui o crédito tributário, devemos aplicar a lei da época do fato gerador ou do ato administrativo do lançamento. Sei lá, o fato gerador, senhores, por exemplo, do IPTU, é no dia 1º de janeiro, sei lá, do ano tal. O lançamento é, vamos imaginar aqui, dia 10/2 do ano tal. Estou chutando, não necessariamente é isso. Vamos imaginar que do dia 1º para o dia 10/2, mudou. Antes era a lei A que regulamentava isso e agora é a lei B. A dúvida é, qual lei eu aplico na cobrança do tributo? A lei B ou a lei A? Essa é a pergunta. E a jurisprudência tem uma solução para isso, já resolveu esse problema, já se deparou com esse problema e já o resolveu. E como que foi resolvido? Foi resolvido da seguinte forma. Quando a lei que mudou, mudar critérios materiais, critérios em relação a valor do tributo, a alíquota, o valor do bem, coisas dessa natureza, atualização de planta de valores de imóveis, ou a mudança da alíquota do tributo, tudo isso é critério material. Se for isso que mudou, eu aplico a lei do fato gerador. Agora, se o que mudou foi critérios processuais de lançamento tributário, de forma de cobrança, não foi de conteúdo, mas foi de forma, então a lei nova é a lei então a lei que eu aplico é a lei do lançamento, ou seja, a lei vigente no momento do lançamento. Se eu tiver aqui um problema, uma mudança em relação ao conteúdo, alíquota, valor do imóvel valor sobre o qual incide tal alíquota, sujeito passivo, sujeito ativo, mudança, alguma coisa nesse sentido, eu aplico a lei do fato gerador. Qual era a lei vigente no momento do fato gerador? Eu aplico aquela lei no lançamento. Se for mudança processual, eu aplico a lei do momento processual que for feito o lançamento. Tá bem? Essa primeira parte, então, nós abordamos apenas uma questão inicial aqui de um conceito normativo de lançamento. Vocês vão ver daqui a pouco, a gente vai voltar para conversar um pouco mais sobre crédito tributário, vocês vão ver daqui a pouco que existem 3 formas de lançamento. E nós vamos abordar essas formas daqui a pouquinho. Para arrematar essa questão, vamos para a lousa então, só para fecharmos aqui essa primeira parte, depois eu vou passar um vídeo para vocês. Klaus compreendeu que existe um procedimento administrativo previsto na lei para apurar o valor do tributo a ser pago. Então, existe um procedimento para apurar o valor. Porém, ele ainda necessita saber se é ele ou o fisco que procederá à constituição do crédito tributário. Ou seja, quem é que apura esse valor? Sou eu, Klaus, que digo para o fisco qual é o valor? Ou é o próprio fisco que investiga e determina o valor? Para responder a essa questão, devemos entender as modalidades de lançamento tributário. Se eu digo que são modalidades, é porque eu tenho mais de um. E eu vou ter 3 grupos, 3 espécies, 3 modalidades de lançamento tributário. Assim, nós encerramos, então, essa primeira parte, essa primeira etapa da nossa aula. Vamos assistir um vídeo e voltamos daqui a alguns minutos para dar sequência a essa aula. Você sabe quais são os tipos de lançamento tributário? A AGU explica. O lançamento tributário é o ato pelo qual uma autoridade administrativa do fisco verifica o montante do tributo que é devido, verifica quem tem que pagar aquele tributo e se há alguma penalidade a ser aplicada. Assim, feito o lançamento, o crédito tributário está constituído. Só que existem 3 tipos diferentes de lançamento para efeitos tributários. Ele pode ser de ofício, por declaração ou por homologação. No lançamento de ofício, a autoridade administrativa calcula todo o tributo, notifica o devedor e já diz quanto ele tem que pagar. Um exemplo de lançamento de ofício são o IPVA e o IPTU.
O contribuinte somente tem que pagar o valor que já foi comunicado pelo fisco. Já no lançamento por declaração, o contribuinte declara a ocorrência de um determinado fato, de alguma situação. Nesse caso, após essa declaração, o fisco calcula o valor do tributo que é devido e aí notifica o contribuinte, que então vai fazer o pagamento. Um exemplo disso ocorre no imposto de transmissão morte-causa e por doação. Já no lançamento por homologação, ocorre o que a doutrina chama de autolançamento. Ou seja, o próprio contribuinte, quando ocorre o fato, ele mesmo calcula o valor, faz o pagamento e então comunica ao fisco. Nesse caso, o fisco vai verificar se o valor foi correto ou não somente após o pagamento. Se o valor estiver correto, ele simplesmente extingue o crédito. Se estiver incorreto, ele notifica o contribuinte e, se for o caso, aplica a penalidade. Exemplos de lançamento por homologação é a contribuição previdenciária e o ICMS. Há uma polêmica na classificação do imposto de renda. Parte da doutrina acha que é lançamento por declaração, que o contribuinte declara no sistema todos os fatos, o próprio sistema calcula e ele efetua o pagamento. Já outra parte da doutrina fala que o software simplesmente é um auxílio ao contribuinte a calcular. Ou seja, é ele que faz o cálculo, é ele que faz o pagamento e depois a Receita simplesmente homologa. Modernamente, a maior parte da doutrina entende que o imposto de renda é lançamento por homologação. Esse tema foi pedido por vocês. Para saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico, #AGUExplica. Se você quiser que a gente comente algum tema, coloca aqui nos comentários. As melhores sugestões voltam a ser explicadas aqui. Até a próxima. Videozinho simples e esclarecedor, né? Bem, a gente vai abordar com bastante calma essas questões das modalidades de lançamento. Então, vamos começar. Vamos dar uma olhadinha na lousa. O lançamento é sempre uma atividade privativa da autoridade administrativa. Sempre. Como assim privativa da atividade administrativa? Nós acabamos de falar aqui, por exemplo, a questão do lançamento de imposto de renda. Pois é, por mais que as informações possam ser passadas pelo contribuinte, o titular do lançamento, o dono do lançamento é a autoridade administrativa. Por quê? Porque caberá tanto na homologação quanto por declaração a autoridade administrativa verificar a validade dessa declaração ou dessa entrega de informação pelo contribuinte. Então, o que nós estamos dizendo aqui? Pode haver modos de participação do contribuinte nesse procedimento, como o dever prévio de emitir uma declaração ou prestar informações ao fisco. Então, vejam. O lançamento é um ato vinculado e obrigatório da autoridade administrativa. Quem faz o lançamento é sempre a autoridade administrativa. Bom, mas se existem situações em que ele apenas homologa o meu dado, ou ele confere aquilo que eu estou declarando para ele como titular, como sendo crédito tributário, então, talvez eu mesmo possa fazer o lançamento. Sim, há situações em que o contribuinte faz o lançamento. Mas, se o contribuinte fizer esse lançamento errado, ou se o contribuinte não fizer esse lançamento, ou qualquer uma dessas hipóteses, o próprio fisco poderá fazer de ofício. Ou seja, o fato de haver, pela dinâmica tributária, haver a possibilidade de lançamento pelo contribuinte, esse lançamento é uma atividade eminentemente administrativa. Nós poderíamos chamar, com alguma imprecisão teórica, de que nessas hipóteses o contribuinte ele quase atua como um substituto da administração pública para o lançamento específico. Lançamento esse que não retira da administração pública o dever de fiscalizar e de verificar se está tudo correto. Então, em que pese isso ser uma competência específica da administração pública, é possível sim a participação do contribuinte. Espécies de lançamento tributário. A primeira hipótese que nós vamos ver é a por declaração ou misto. Por declaração ou misto. O contribuinte presta essa informação para que o Estado realize o lançamento. Por exemplo, imposto de importação. O conceito legal aqui está no artigo 144. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato
indispensáveis à sua efetivação. Então vamos lá, vamos explicar isso aqui com bastante calma. Como que se dá o lançamento por declaração? No lançamento por declaração, o fisco ainda não tem as informações. A informação é trazida pelo contribuinte de que ocorreu o fato gerador e de que, por exemplo, o valor sobre o qual haverá a incidência da alíquota é este ou é aquele. Então, vejam como o conceito traz a necessidade de participação do contribuinte. Ele diz assim, o contribuinte presta a informação. E se o contribuinte não prestar essa informação, em tese não há o lançamento. Em tese não há esse lançamento. Ou, exceto se o fisco descobrir, então poderá fazê-lo de ofício, dependendo da situação. Vejam, um exemplo aqui é o imposto de importação. Vamos imaginar que você vá fazer uma viagem para o exterior, faça compras que extravase o valor mínimo possível, normativamente previsto, que você pode trazer sem ter que fazer essa declaração, sem ter que desembaraçar, sem ter que explicar para o poder público o que foi que você trouxe. E, como você trouxe uma quantidade grande, você chega na aduana, você chega na Receita Federal e diz, olha, comprei isso, esse foi o valor, paguei isso, estou trazendo para o país. E com base nestas informações, o fisco então fará o cálculo para receber o crédito tributário. Vejam que o lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo, no caso aqui o contribuinte. Então, na declaração, no lançamento por declaração, a participação do contribuinte é essencial, porque é ele que traz a informação, é ele que entrega para o fisco a informação de que é necessário pagar o tributo, ou de que está constituído, é necessário constituir o crédito tributário. Dito isso, fica aí uma pergunta para nós. O contribuinte pode retificar as declarações que fez de forma equivocada? Então ele declarou, sem querer, a menor. Disse que pagou um valor e o valor que ele pagou foi outro. Será que ele pode retificar? Vejam que eu estou falando em retificar e não ratificar. Será que ele pode alterar? Às vezes fez de boa fé, às vezes fez de má fé. Não importa. Será que ele pode consertar isso? O artigo 147, no parágrafo 1º do Código Tributário Nacional, diz o seguinte: a retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise reduzir ou excluir o tributo, só é admissível mediante comprovação de erro em que se funde e antes de notificado do lançamento. Então, veja. Se eu estiver falando de uma contribuição, se eu estiver falando de um tributo ou de uma retificação que tem como finalidade reduzir o valor do tributo ou excluir o tributo, dizer, olha, não precisa mais pagar, na verdade, o valor que eu declarei está muito maior do que era efetivamente. Então, nestes casos, só é possível mediante a comprovação do erro. Não basta alegar. Eu tenho que, para retificar, eu tenho que comprovar o erro que eu cometi. E isso só vale antes da notificação de lançamento. Se isso for feito depois da notificação de lançamento, a jurisprudência entende que não é possível a retificação, porque aí já se constituiu o crédito tributário. Então, está aí o lançamento por declaração. O próximo que nós precisamos dar uma olhada é o lançamento por homologação. Esse é um lançamento bem presente. Vejam, eu quero só, antes de começar isso, quero só fazer uma observação aqui para vocês.
Quando você pega, vamos imaginar que no seu escritório lá de contabilidade, no lugar onde você trabalha, tem alguns livros de direito tributário um pouco mais antigos. Mais antigamente, os autores um pouco mais antigos, eles acreditavam que a declaração de imposto de renda, ou imposto de renda, era um tipo de modalidade, ou imposto de renda, era um tipo de lançamento na modalidade de declaração. Então você pega lá, por exemplo, o Hugo de Brito, ele vai dizer isso expressamente no seu livro. Por que eu estou dizendo isso? Porque, como nós vimos no vídeo, modernamente entende-se que o imposto de renda não é por declaração, e é por homologação. É o que a doutrina entende majoritariamente. Talvez a maior confusão seja porque a gente fala declaração de imposto de renda, que é o ajuste, na verdade, né? Tem que fazer o ajuste lá do imposto de renda, dizer pro fisco o que é que eu já paguei de uma forma ou de outra, já foi descontado ou não no meu salário, para ver se está tudo de acordo, para ver se o que eu já paguei, o que eu já adiantei, está certo, está de mais ou está de menos. Então a gente chama isso de ajuste, tá bem? Então essa declaração é quando eu entrego as informações. O fisco já tem lá a hipótese de incidência, eu efetivamente comprei o produto no exterior, mas o lançamento, o crédito tributário vai depender das informações que foram trazidas pelo contribuinte. A homologação, vocês vão perceber, ela é um pouquinho diferente. Vamos para a lousa então para entender a diferença entre declaração e homologação. Na homologação, ao contrário da outra em que o fisco não sabia, ou o fisco só fica sabendo mediante a declaração do contribuinte, na homologação, o contribuinte presta informações ao fisco, que poderá homologá-las ou não. Então, a grande ideia aqui de dizer que o imposto de renda é por homologação é porque, no momento do ajuste, eu vou apresentar para o fisco tudo aquilo, por exemplo, que já foi descontado do meu holerite. E vou apresentar também hipóteses que me permitem ter desconto de imposto de renda. Por exemplo, o quanto que eu gastei com a escola do meu filho, o quanto que eu gastei com o plano de saúde, o tanto que eu gastei com um dentista, enfim. Todas essas hipóteses aí que me permitem desconto no pagamento de imposto de renda. E o fisco poderá concordar ou não concordar com isso. Vejam que aqui a informação, o fisco já detém a informação. Você apenas está trazendo os esclarecimentos dos pormenores desse tributo. Lá na declaração, via de regra, o crédito tributário só é possível, a obrigação tributária, o fisco só tem conhecimento da possibilidade ou não da constituição do crédito tributário porque o contribuinte declarou. Por sua vez, na homologação, o fisco já sabe do fato gerador, já tem essa informação. Acontece que o lançamento, o valor, a constituição do crédito tributário vai depender das informações que foram passadas pelo contribuinte. Por quê? Porque de repente a cobrança desse tributo é muito dinâmica e o fisco não tem como ficar ali calculando de imediato. Vou dar um exemplo para vocês. Qual é o valor que eu recebo todos os meses e, portanto, qual é o valor que a empresa desconta do meu salário para pagar ao fisco? Não tem como a Receita Federal ficar ali fiscalizando quanto que o professor Flávio ganhou esse mês para fazer a aplicação da alíquota para ver qual é o valor. Então, já sabe que se eu for empregado e eu receber acima de um valor, eu vou ter que pagar tributo. Eles já sabem que eu pago esse tributo porque a empresa já informou o valor que eu ganho. O fisco já sabe, por uma série de informações, que o professor Flávio já vai ter que pagar imposto de renda. A questão é se eu entrei na alíquota maior, entrei na alíquota menor, isso tudo vai depender da informação que eu passei ao fisco e ele poderá homologar ou não essa informação. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui ainda no imposto de renda. Eu dou aula em 3 faculdades, um exemplo. E em uma faculdade eu recebo, vou chutar, aqui estou dando um exemplo para vocês, recebo lá, sei lá, 10 mil reais.
na outra eu recebo apenas R$1.000. Em uma eu tenho que contribuir, pelo teto. Eu tenho que contribuir pela maior alíquota. Na outra eu não tenho que contribuir por nada, porque eu fico abaixo do piso. Então, no ajuste de contas, eu informo para a Receita Federal tudo que eu recebi naquele ano. E ele vai ver se as informações estão corretas ou não e vai ver quanto eu paguei. E vai dizer, olha, tem um erro aqui. Porque ao somar as duas, você deveria ter pago mais tributos e pagou menos. O que diz o artigo 150 do Código Tributário? Ele diz o seguinte: o lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento, ou seja, acontece o fato gerador, eu calculo, eu faço as contas, preparo tudo, pago e depois comunico o fisco, olha, já fiz tudo aqui. E aí o fisco homologa ou não homologa esse tributo que eu já paguei, que eu já antecipei para ele. Sem prévio exame da autoridade administrativa. Opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. Vejam que aqui tem uma questão extremamente relevante para conseguirmos diferenciar uma questão da outra. Na declaração, o contribuinte entrega para o fisco as informações necessárias para que ele possa fazer o lançamento tributário. Então, eu dou para o fisco as informações. Na homologação, eu dou para o fisco já o pagamento. Eu já digo, olha, aqui estão todas as informações, já paguei, já lancei, cobri. Homologa ou não esse lançamento e a constituição do crédito tributário. Se ele disser, não posso homologar, não tem como homologar, ele vai pedir para que eu corrija isso. Se não, ele homologará o lançamento e a constituição do crédito tributário. Beleza? Vamos voltar para a lousa, então. Bem, então, esse é um exemplo, ou essa é uma questão que trata da homologação. Por hora, essa é a diferença, ou essas duas hipóteses são as mais relevantes que nós vamos abordar. Eu vou deixar para vocês aqui um espaço para que vocês possam enviar as perguntas e eu volto em seguida para responder as perguntas que forem feitas, se eventualmente forem feitas algumas, e aí seguimos para o lançamento de ofício. Deixa eu só fazer uma observação para vocês aqui. Tanto o lançamento de ofício é comum, quanto o lançamento por homologação é comum, assim como o lançamento por declaração também é comum. Nós temos todas as hipóteses. Vejam, há algumas hipóteses em que o lançamento de ofício é o mais coerente, porque eu tenho todas as informações na minha mão, então o fisco vai lá e lança. Outras em que, pela dinâmica, eu preciso que o contribuinte faça o lançamento, pague, faça tudo o que tem que fazer em relação ao tributo e eu apenas homologo ou não, se eu concordar. E há uma outra situação completamente diferente, que é quando o contribuinte precisa me dar as informações para que eu possa, aí sim, promover o lançamento. Beleza? Eu vou deixar com vocês aqui, então, 2 minutinhos para que vocês possam mandar as perguntas que vocês eventualmente tenham, dar uma respirada, tomar uma água e eu volto em seguida para continuarmos a nossa aula.
Muito bem, pessoal. Seguinte, hoje não tem comunicação. Nós tivemos um problema aqui interno, nós não estamos recebendo mensagem nenhuma. Então, se alguém mandou perguntas, nós não recebemos aqui, a tela ficou toda azul, está reiniciando aqui. Então, quero pedir desculpas a vocês, dizer que é uma situação pontual. Já faz um tempão que eu dou aula aqui, isso nunca aconteceu. Então, excepcionalmente hoje, a participação ficará inviabilizada, porque estamos sem o chat e agora aqui pelo Skype nós estamos com um problema momentaneamente aqui no nosso estúdio. Então, se alguém mandou desculpa, se alguém mandou pergunta, por favor, me desculpem, me perdoem, é uma situação física aqui, uma possibilidade técnica que nós resolveremos como sempre, resolvemos sempre. Vamos dar sequência então à nossa aula. E eu já começo com uma pergunta que talvez vocês também tenham se feito aí. Mas o que ocorre se o contribuinte, obrigado a realizar a declaração ou prestar informações para o fisco, deixe de fazer? E se, mesmo fazendo, prestar informações falsas? Então, deixe de fazer ou prestou informações falsas. O fisco daí não pode exigir o tributo? Ou seja, eu estou perguntando para vocês o seguinte, se eu tenho um lançamento que é por homologação ou por declaração, ambos dependem de atuação do contribuinte, e o contribuinte não o faz, ou faz de forma falsa, acaba para o fisco a possibilidade de cobrar? Ou o fisco ainda tem alguma possibilidade? Então, isso complica a vida do fisco? Ou não? Ou o fisco tem ainda alguma possibilidade de cobrar? Esta possibilidade de cobrar, a resposta para essa pergunta, está no nosso próximo slide, que é a questão do lançamento de ofício. No direito, senhores, a expressão de ofício ela tem um significado próprio, ela tem um significado que vale por si própria. O que é de ofício? É quando o ato é praticado por si próprio, ou seja, não precisa de provocação, não precisa de ato de terceiro ou de um outro ato. Esse ato é praticado por si próprio. Eu mesmo, titular do direito, ajo, atuo, faço ou pratico esse ato, independente de provocação ou independente de qualquer necessidade de participação de um terceiro. Então, o lançamento de ofício é o lançamento realizado pelo próprio fisco, que, como vocês podem imaginar, não é uma grande exceção, não é uma situação muito anormal. Não, nós temos vários tributos que são lançados de ofício. O que diz o artigo 149 do Código Tributário Nacional? Ele diz o seguinte, o lançamento é efetuado e revisto, de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos. Então, no caso do artigo 149, o Código Tributário Nacional vai dizer quando o lançamento deverá ser feito de ofício. Quando o lançamento deverá ser efetuado ou revisto de ofício. E quando é, professor? Inciso 1, quando a lei determinar. Quando a lei disser, olha, esse tributo aqui tem que ser lançado de ofício. E a lei que regular o tributo, a lei que estiver regulando o tributo, vai dizer se o lançamento será de ofício, por homologação ou por declaração. 2. Quando a declaração não for prestada por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária. Ou seja, quando quem deveria fazer a declaração não fez. Na forma e no prazo que a legislação estabelecer. Outra hipótese, quando a pessoa legalmente obrigada, pode ser o contribuinte ou pode ser um terceiro, deixar de atender, recusar a prestá-lo ou não prestar satisfatoriamente esclarecimentos à autoridade. Nesse caso, o fisco fará o lançamento de ofício, por ele mesmo, sem qualquer participação do contribuinte. Além disso, inciso 4, quando se comprove falsidade,
erro ou omissão na declaração obrigatória. Então vejam, esses slides que nós acabamos de ver, essas duas hipóteses, esses dois últimos slides, respondem àquele primeiro, que fazia a seguinte pergunta. Vamos voltar lá só para vocês se lembrarem da pergunta. O que ocorre se o contribuinte obrigado a realizar a declaração ou prestar informação para o fisco deixar de assim fazer, não fizer a declaração, e se mesmo fazendo prestar informação falsa? Nesses casos, o artigo 140 já diz que quando ela não for prestada, deixar de fazer, ou, no caso do inciso 4, prestar com falsidade, erro ou omissão, nesses casos caberá ao fisco o lançamento de ofício por ele mesmo. Então, não é que quando o lançamento for feito por homologação ou por declaração, se não houver ou se houver erro, fica por isso mesmo. Não. A lei vai regulamentar isso dizendo que, nesses casos, então, o fisco lançará de ofício. Quando também se comprovar que o sujeito passivo ou terceiro, essa informação aqui é importante, porque nós já vamos abordar a questão do sujeito passivo, em benefício daquele, o terceiro em benefício desse, agiu com dolo, fraude ou simulação. Só aqui, fraude e simulação, vocês imaginam o que possa ser. Dolo é agiu com intenção, quando ele agiu querendo agir, quando ele fez isso de propósito, fez algo errado de propósito, então agiu com dolo. E inciso 9, quando se comprove que no lançamento anterior ocorreu fraude ou falta funcional de autoridade que efetuou, ou omissão pela mesma autoridade de ato ou formalidade especial. Então, quando se comprove que no lançamento anterior ocorreu fraude ou falta funcional de autoridade que o efetuou, ou omissão pela mesma autoridade de ato ou formalidade especial. Nesse caso, então, deverá também ir de ofício. Então, como que a gente amarra essas três hipóteses de lançamento? A gente amarra da seguinte forma. O lançamento, via de regra, será ou com informações prestadas pelo contribuinte ao fisco, ou será feito efetivamente pelo contribuinte e homologada pelo fisco. Mas quando houver qualquer defeito nessas hipóteses, ou em hipóteses previstas na própria legislação, o lançamento será feito de ofício pelo fisco. Então, ou no vício, no erro dessas duas primeiras hipóteses, ou quando a lei estabelecer que esse tipo de tributo deva ter lançamento de ofício, nessas hipóteses será feito o lançamento de ofício. Ele é quase que residual em relação aos outros dois. Deu erro nos outros dois, o fisco se garante. Eu sei que vocês não podem participar, mas eu trouxe duas perguntas aqui e vou dar um minutinho só para vocês poderem debater em sala de aula, trocar uma ideia, conversarem um pouco sobre isso. E eu volto um minuto para a gente resolver. Eu sei que vocês não podem me mandar a resposta, sei que não haverá essa interação, mas eu vou dar um minuto para vocês pensarem um pouco. É uma pergunta mais direta, uma questão direta para vocês. Deem uma olhada nessa atividade, um minuto, e eu já volto para a gente voltar a conversar.
Muito bem, gente. Demorei um pouquinho mais, a gente estava tentando corrigir os erros aqui. Já estamos de volta. Última etapa da aula. Vamos dar uma animada. Estamos nos últimos 15 minutos. Vamos seguir adiante. Vamos para a lousa que eu quero responder essa com vocês. Vamos lá. Primeira questão. Eu sei que vocês sabem. Eu tô ligado que vocês sabem. Eu tô ligado que vocês dominam essa parada. Mas vamos lá. Assinale V para verdadeiro e F para falso. O carnê de IPTU enviado no domicílio tributário do contribuinte. É um exemplo de lançamento por declaração? O que vocês acham aí, hein? Claro que não, né, velhão? Por que não, professor? Eu respondi declaração. Eu não entendi até... Não. É porque essas coisas são complexas mesmo. Mas agora você vai entender. Por que o IPTU é de ofício e não por declaração? Porque você não leva para o fisco as informações. Você vai lá no dia 2 de janeiro, você está comemorando a virada do ano, você vai lá na prefeitura e fala assim, a minha casa lá está valendo 200 mil, então eu quero declarar aqui, quero explicar para vocês que o valor, eu tive casa ontem, eu já era dono da casa, então ontem foi o fato gerador e eu estou aqui fazendo minhas declarações. Não, o fisco tem lá a informação, tem uma planta de valores, então ele sabe mais ou menos o valor dos imóveis na tua região e com base nisso ele lança a parada dizendo, olha, o valor devido de tributo é esse daqui. O outro, o pagamento do ICMS após apuração contábil unilateral do contribuinte é exemplo de lançamento por homologação. Yes, we can! Ou seja, isso é mesmo. É feito o pagamento de ICMS após apuração contábil unilateral do contribuinte, então o contribuinte vê o valor da transação, apura o imposto relativo ao ICMS e faz o pagamento. E depois comunica o fisco, dizendo, olha, eu fiz esse pagamento, aconteceu essa é a hipótese de incidência, esse foi o valor, fiz o cálculo aqui, já paguei, está aqui, está certo? Se está certo, homologa, se não está certo, cobra a diferença. Mais uma questãozinha aqui para vocês, para a gente introduzir essa última etapa. Mais 10 minutinhos aí, 11 minutinhos de aula, e aí nós vamos trabalhar essas últimas questões com vocês. Pois bem, havendo lançamento tributário, nascerá o crédito tributário. Então, lembrando lá da nossa sequência, hipótese de incidência, fato gerador, obrigação tributária, lançamento, crédito tributário. Muito bem, crédito tributário. A partir daqui é que eu posso cobrar o crédito tributário. Já fiz o lançamento, escrevi em dívida ativa, fiz o lançamento, nasceu então o crédito tributário, já posso cobrar administrativamente ou judicialmente. O dever de alguém pagar um tributo, correto? Quem pode ser esse devedor? Como que a gente chama esse devedor do crédito tributário? Como que funciona isso? O crédito tributário, decorrente da obrigação tributária, ele vai ter especialmente duas pessoas. O sujeito ativo, que vai ser o credor, qualquer um dos entes da administração pública, e o sujeito passivo, que é o devedor, que é quem deve pagar tributo. Lembrem, sujeito passivo é gênero, e esse gênero tem duas espécies. Duas espécies. Isso vai ficar bem evidente para vocês no próximo slide. Mas nesse primeiro momento eu quero apenas que vocês entendam que o crédito tributário deixará evidente, a partir do lançamento, o sujeito ativo e o sujeito passivo. Sujeito ativo é credor, sujeito passivo é devedor. Vamos lá então entender isso um pouco melhor nesse esquema que a gente vai abordar aqui. Depois eu volto para falar um pouco sobre o conceito. Então, sujeito passivo, gente, é gênero. Gênero que tem duas espécies. O contribuinte e o responsável. Eu já volto nessa lâmina aqui, porque antes eu quero abordar com vocês a questão do Código Tributário. O artigo 121 do Código Tributário diz assim, sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento do tributo.
ou a penalidade pecuniária. Lembra lá da obrigação principal, obrigação acessória que nós falamos na aula passada? De repente, o sujeito passivo da obrigação principal tem que pagar o tributo. Ou o sujeito passivo da obrigação principal, a obrigação principal pode ser uma penalidade pelo não pagamento, pela não declaração de imposto de renda ou alguma coisa nesse sentido. O sujeito passivo da obrigação principal, então, chama-se de sujeito passivo da obrigação principal, dois grupos, dois tipos. O contribuinte, quando tem a relação pessoal e direta com o fato gerador. Então, contribuinte é quando há uma relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador. Ou seja, quando eu trabalho e no meu pagamento é descontado imposto de renda, eu sou o sujeito passivo, porque fui eu que trabalhei, fui eu que aferi renda e por isso tem que cobrar tributo de mim. Mas, então é uma relação pessoal e direta do contribuinte com a obrigação da pessoa, né, do sujeito passivo com o fato gerador. A segunda hipótese é a do responsável, que é sujeito passivo também. Isso é importante lembrar. Quando, sem revestir a condição de contribuinte, ou seja, o fato gerador não aconteceu com esta pessoa. O fato gerador aconteceu com o contribuinte. Mas, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei. E aqui eu já vou antecipar o exemplo para vocês. A empresa que promove o desconto do trabalhador. Quem deve imposto de renda? Quem deve imposto de renda que é retido na fonte? O contribuinte. Quem deve fazer o desconto e o pagamento? A empresa. A empresa, ao pagar o seu salário, já desconta o imposto de renda. Então, a obrigação, o sujeito passivo da obrigação aqui é o responsável, porque em que pese o contribuinte tenha que pagar, é o responsável que ficará responsável por promover esse pagamento após fazer o desconto em folha de pagamento. Então, aqui nós temos um esquema aqui que exemplifica bem esta ideia. Obrigação principal. Possui relação pessoal e direta com o fato gerador? Se sim, é contribuinte. Se não, é o responsável. Obrigação acessória. Pessoa obrigada às prestações de fazer e não fazer. Como assim? Ele não necessariamente tem a ver com a obrigação inicial, originária, mas ele tem uma obrigação de fazer ou de não fazer, de cobrar ou de não fazer. Então, esse sujeito passivo está relacionado à obrigação acessória. Por exemplo, aquele exemplo que nós já falamos lá. O indivíduo que deveria fazer a declaração de imposto de renda e não fez a declaração de imposto de renda. O indivíduo que deveria comunicar e não comunicou. Vamos imaginar aqui o herdeiro da morte. O herdeiro dos bens deixado pelo morto, que deveria comunicar a situação, deveria comunicar o descumprimento ou deveria comunicar a existência do fato gerador do tributo e não o fez. Então, pessoa obrigada à prestação de fazer e não fazer. Este é o sujeito passivo da obrigação acessória. Tá claro isso para vocês? Espero que isso fique evidente para vocês, porque isso é importante. Bem, vamos pensar junto aqui. Quando por contrato de locação, o inquilino combina com o locador, que será o responsável pelo pagamento do IPTU, essa estipulação altera o sujeito passivo da obrigação tributária? Então vamos lá. A casa, o imóvel,
tá no nome do Mário. Então, o Mário é o locador. Eu, Flávio, sou o inquilino. O Mário, quando alugou para mim, disse assim: Flávio, seguinte, eu alugo para você, mas você é que vai pagar o tributo. Eu não vou pagar o tributo, eu não vou pagar o IPTU, todo ano você paga. Só que o Mário não se incomoda muito para ver, será que está pagando? Será que não está pagando? Como que está essa situação? E de repente ele recebe, lá no imóvel mesmo, recebe ou vai fazer uma consulta e percebe que faz 2 anos que eu não pago, que o Flávio não paga IPTU. E o nome do Mário já tem inscrição de dívida ativa, já está indo para cadastro de restrição de crédito, porque ele é um devedor do poder público. Será que ele pode atravessar uma petição lá administrativamente, comunicar à administração pública dizendo assim: olha, gente, você não pode cobrar de mim, você tem que cobrar do Flávio, é ele que está morando lá, é ele que tem que pagar, eu combinei, tem um contrato aqui. Não, claro que não. O sujeito passivo do IPTU é quem é proprietário de imóvel. É esse indivíduo que tem a obrigação legal de pagar. Se ele combinou com o terceiro e esse terceiro não pagou, é uma relação, é um problema entre os dois. O poder público não tem absolutamente nada a ver. Ele quer saber quem é proprietário do imóvel e logo é o sujeito passivo da obrigação tributária, do crédito tributário. Ele quer saber quem é dono do imóvel, porque apenas o dono do imóvel é que pode ter participado do fato gerador. Fato gerador. Então, se é o proprietário do imóvel que participou do fato gerador, é ele que deverá recolher o tributo, mesmo que ele tenha feito um pacto com o terceiro. Se esse terceiro não pagou, o problema é entre o Mário e o terceiro, é entre o contribuinte e o terceiro. Para o poder público não importa nenhuma dessa relação, importa quem é o devedor previsto na lei, previsto decorrente do fato gerador. Artigo 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de um tributo não podem ser opostas à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias. E elas nem geram nulidade, ou seja, o fato de ter lá uma previsão, isso não gera uma nulidade. O exemplo, por que eu estou dizendo que não gera nulidade? Vamos imaginar que o tributo tenha ido em nome do Mário, nesse exemplo que eu estou dando. Mas de acordo com o contrato, quem deveria pagar era o Flávio. O fato de ter ido a cobrança para a pessoa errada de acordo com o contrato de locação não anula o crédito tributário, não inviabiliza o crédito tributário. Porque o devedor, o sujeito passivo, é aquele que é proprietário do imóvel. Eu trouxe aqui uma decisão judicial, um precedente judicial, para que vocês entendam isso, é lá do STJ. As convenções particulares são inoponíveis, ou seja, não podem ser opostas ao fisco, quando visam modificar a sujeição passiva na relação jurídico-tributária. Ou seja, eu posso dizer que o Flávio pode pagar o tributo no lugar do Mário? Uma relação entre os dois? Posso, não tem problema nenhum. Agora, se não pagar, o Estado não tem absolutamente nada a ver com isso. Isso é um problema que diz respeito apenas aos dois. Tá bem? Essa aula, esse era o recado, esse é o tema que nós tínhamos que dar em relação à Constituição do Crédito Tributário. Temos ainda 2 aulas pela frente e vamos caminhar um pouco mais. Espero que até aqui vocês tenham compreendido, primeiro, a questão da Constituição, do crédito tributário, a questão da hipótese de incidência, a questão do nascimento do tributo e hoje, 2 aspectos importantes. A questão do lançamento e a questão do sujeito passivo, sujeito ativo do crédito tributário. Abordando isso, a partir da próxima aula daremos um passo adiante no entendimento do direito tributário de forma bem objetiva. Mais uma vez peço desculpas a vocês pelos problemas técnicos, isso já está sendo resolvido
Vocês nos conhecem e sabem que isso não é a prática. Ficamos por aqui. Uma ótima semana para vocês. Bons estudos. Nos encontramos na próxima. Até mais. Tchau, tchau.